Bem, meus amados, com a graça de Deus, seguimos em nossos estudos. Hoje nós estamos chegando ao 15º encontro, tratando da primeira carta de João, do apóstolo João. E hoje eu quero me ater no capítulo 4, dos versículos 13 até o versículo 21, onde o apóstolo João vai nos mostrar, já começa mostrando, a partir do versículo 13, que a comunhão que dizemos ter com Deus precisa ser evidenciada através da presença do Espírito Santo, através do reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o reconhecimento exato de quem é Jesus Cristo, e da permanência no amor, o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. A primeira evidência, então, que o João chama atenção para nós, e chamou para a igreja e chama para nós hoje, é que a comunhão com Deus, ela se manifesta na vida do crente através da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que a gente recebe no ato da conversão. Ele colocou assim, no versículo 13: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Essa é a palavra do apóstolo. A ideia de permanecer em Deus e Deus em nós ressalta a comunhão que o crente estabelece com Deus. Esse aqui é o fato. Essa comunhão só é possível mediante a efetiva operação do Espírito Santo na vida do crente. A presença do Espírito Santo em nossa vida é a maior evidência que realmente temos comunhão com Deus. Todavia, não podemos esquecer também que a presença do Espírito Santo em nossas vidas irá invariavelmente produzir o que nós chamamos de fruto. O fruto do Espírito Santo. Fruto. Interessante que a palavra é fruto, no singular, não são frutos do Espírito Santo, é fruto. Tenta imaginar assim como fosse uma pocã, uma mexerica. Ela é um fruto, mas quando você abre ela, ela está cheia de gomos. Então, o fruto do Espírito Santo, se você tentar comparar com uma fruta, você pode pensar na mexerica, que é um fruto só, mas cheio de gomos. E Paulo nos dá informação a respeito desses gomos. Lá na carta de Gálatas, a gente fala que o fruto do Espírito Santo, interessante, o fruto do singular do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É como se fosse um fruto cheio de gomos. E a presença do Espírito Santo na nossa vida tem que fazer com que pelo menos um desses gomos sobressaia, para evidenciar que o Espírito Santo está em nós. Então, desse modo, a comunhão com Deus será sempre acompanhada por uma transformação de vida. Quando você recebe o Espírito, alguma coisa tem que ser transformada em você. Você tem que ser transformado. Porque, olha só, se o Jesus que te apresentaram não fez mudança nenhuma em sua vida, não trouxe mudança nenhuma em sua vida, é porque esse Jesus que te apresentaram não é o Cristo. Te apresentaram outra coisa com o nome de Jesus, mas não Jesus o Cristo. Porque quando você é apresentado e você recebe o Espírito Santo, alguma coisa na sua vida tem que mudar. Ou muda o amor, ou a sua alegria, ou a sua paz, ou a sua longanimidade, ou a sua benignidade, ou a sua bondade, ou a sua fidelidade, ou o seu domínio próprio de mansidão. Alguma coisa na sua vida vai ter que mudar. Essa é a evidência do Espírito Santo em nós e nós nele. A segunda evidência que a comunhão com Deus manifesta na vida do crente é o reconhecimento exato de quem é Jesus Cristo. É o reconhecimento da pessoa de Cristo como ele o é. Conforme a teologia joanina, a comunhão com Deus traz o correto entendimento da pessoa de Jesus Cristo. Olha só como é que ele escreveu no versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha só, lembre-se, João está lutando aqui contra o gnosticismo, que tentava desvirtuar a pessoa de Jesus, tentando ensinar algo diferente do que os evangelhos apontavam. Que Jesus seria uma manifestação de Deus, seria uma criação de Deus, seria um fantasma, que Jesus, homem, foi adotado pelo Espírito Santo. Enfim, uma série de ideias que estavam sendo colocadas contra a real identificação da pessoa de Jesus Cristo, e João está lutando contra isso.
Então, quando ele fala confessar que Jesus, você faz uma confissão, é pública. Uma confissão é um ato público de fé. Então, a pessoa vai, naquele tempo, teria que se levantar e se dizer: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e pronto, que o Nazareno Galileu é Deus encarnado e pronto. E o batismo é uma forma de confissão pública de fé, onde as pessoas podem ver lá o Jorge Maia entrando num batistério, sendo lá todo molhado, para poder comprovar, confessar de modo público que eu conheço quem é Jesus o Cristo, que eu aceito o Jesus o Cristo, não o Jesus falsificado que foi doravante apresentado para a igreja e muitos hoje, até hoje, entendem Jesus de forma errada. Então a comunhão com Deus traz o correto entendimento da pessoa de Jesus. Comunhão com Deus é que vai te fazer entender quem é realmente Jesus. Que Jesus veio como Salvador do mundo. E ele escreve no versículo 14: e nós temos os apóstolos, temos visto e testemunhado. Nós temos visto e testemunhamos. João escreve isso, que nós, apóstolos, nós vimos e estamos dando testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Salvador do cristão, Salvador do crente, Salvador desse crente, desse cristão, da ira de Deus. Da ira de Deus que virá sobre todos. Então, aqueles que aceitam a Jesus, o verdadeiro Jesus, o Cristo, agora como seu Messias, como seu Salvador, está sendo liberto, sendo salvo da ira de Deus que há de vir sobre nós, sobre todos os homens. O correto conhecimento da pessoa e da obra do Senhor Jesus evidencia a nossa comunhão com Deus. Somente um crente verdadeiro pode ter correta compreensão de quem Jesus é e do significado salvífico do que ele fez. Por que ele foi para a cruz? Somente o Espírito Santo pode iluminar as nossas mentes para entender essa obra maravilhosa, nos fazer crer e amar. Traduzindo um pouquinho para miúdos, existem muitos pregadores, existem muitos teólogos, como naquele tempo de João existiam muitos homens trazendo ideias deturpadas para dentro da igreja. Então ele fala assim, somente um crente que busca conhecer o Senhor Jesus na sua santa palavra, na iluminação do seu Santo Espírito, conhece verdadeiramente a Cristo. Aqueles que apenas se resumem a ouvir o que os outros estão dizendo, correm um sério risco. A terceira evidência que a comunhão com Deus manifesta na vida do cristão, João fala para a gente que é a permanência no amor. Essa é a terceira evidência que há comunhão entre Deus e o cristão, quando há permanência no amor. Então ele colocou no versículo 16, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Esta é uma verdade, vamos dizer assim, que está sendo uma sentença verdadeira, que está sendo assim enfatizada por João. Precisamos crer que Deus nos ama. Olha, a ideia de João, olha, Deus é amor, ele te ama. Nessa época já existia a ideia dos deuses gnósticos, que eram deuses vingativos, punitivos, verdadeiros carrascos, mas João está falando para a gente que Deus nos ama. E o amor de Deus é o amor de pai. E o amor de pai é aquele que puxa uma orelha quando precisa puxar, mas sabe acariciar na hora certa. Esse é o amor de Deus, Deus Pai. E coloca logo no versículo 16, então, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Seu amor, o amor de Deus, foi efetivamente demonstrado por nós em Jesus. Quando Jesus ele veio para prover a nossa salvação, ele veio apenas para trazer o Evangelho e para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vai ter a vida eterna. Essa aqui é a maior prova de amor de Deus para conosco. É de Jesus ter ido para a cruz, sofreu uma morte terrível em nosso lugar. Ele veio para trazer a nossa salvação. Deus mandou Jesus como o Cordeiro Imaculado, o Cordeiro Perfeito, que era capaz de fazer um único sacrifício por toda a humanidade. E ele veio nessa forma, para um único sacrifício, poder resgatar a muitos, a todos aqueles que creem e aceitam. Então a comunhão com Deus se evidencia não somente pelo que nós dizemos, mas pelo modo como vivemos. Como é que nós vivemos esse amor? Como é que nós aceitamos esse amor? Aí João precisa completar essa informação. Então ele escreve, versículo 17,
Nisso é em nós aperfeiçoado o amor. Para quê? Para quê? No dia do juízo, no dia final, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha só, aqueles que têm medo de Deus, essa é a verdade, se afastam deles atormentados. Quem tem medo de Deus é quem desobedece, é quem faz a coisa errada, é aquele que sabe que está errado perante Deus. Esse teme a Deus. E esses que temem a Deus se afastam deles atormentados, preocupados, no fundo, preocupados com o seu futuro, a sua eternidade. Aqueles que amam a Deus, não, esses que amam a Deus querem estar cada vez mais perto dele. Olha, quando você ama a Deus, você quer se aproximar dele. Agora, se seu amor por Deus chega a esse ponto de te levar para perto dele, as coisas miúdas, como vícios, pecados, coisas parecidas, automaticamente vão sendo deixados pelo poder do Espírito Santo, vão sendo lavados pelo sangue do Cordeiro, e você começa a se aproximar dele em amor. Você busca estar perto dele por amor. E quanto mais você ama, mais você quer estar perto dele. E quanto mais perto você quer estar perto dele, mais limpo você vai se tornando, porque as coisas erradas vão ficando para trás. Essa é a ideia. O cristão ama a Deus. Ele não tem medo de Deus. Essa é a verdade. Quando você ama, você não pode ter medo. Você quer estar perto. O temor a Deus é o respeito, é como se fosse assim, o respeito, a reverência que você tem ao chegar perto de uma divindade. E o temor, meu filho, é o princípio da sabedoria. É assim que Salomão fala para a gente, essa é a verdade. Mas o tremor que João está falando aqui é um medo. Tremor é um medo de Deus. E a Bíblia fala que o diabo crê e estremece, treme, porque sabe das consequências dos seus atos. Então nós temos uma diferença muito grande, gritante, entre você amar a Deus e querer estar cada vez mais perto dele, e você ter medo a Deus e querer se afastar dele atormentado pela culpa, pelo sentimento de culpa. Isso tem que ser eliminado. Logo, medo de Deus na vida do cristão pode causar alguma coisa, ou pode acusar alguma coisa mais séria que de repente precisa ser tratado, não foi tratado ainda, ou o que é pior, a falta do conhecimento do verdadeiro Deus. Aquele Deus que realmente ama e te quer perto dele. E não aquele Deus que às vezes é apresentado para muitos como um Deus vingativo, punitivo, um Deus que existe para julgar e condenar. Por esta comunhão, por estar em comunhão, por esta comunhão, por estar em comunhão, agora que nós temos com Deus, o cristão não teme mais o dia do juízo. Pelo contrário, anela, espera o dia do juízo. Nós queremos que Jesus volte, nós estamos ansiosos pela volta de Jesus. Esse é o sentimento do verdadeiro cristão. Mas daquele que não, está atormentado e fica preocupado. E se Jesus chegar agora, o que vai ser de mim? Quem crê em Jesus, no verdadeiro Jesus, não teme o passado, nem o presente e muito menos o futuro, porque o amor de Deus está sendo em nós, no cristão, aperfeiçoado. Deus quer nos ver em meio a bem-aventuranças. Ele não nos quer ver atormentados, nem agora, nem no porvir. Nossos pecados foram julgados no passado, na cruz, e jamais serão usados para nos acusar novamente, para nos condenar novamente. Quando você aceita o sacrifício vicário de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os teus passados foram julgados no passado. Essa é a verdade. Aí ele escreve no versículo 19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou na nossa ignorância, nos nossos pecados. Ele nos amou apesar de tudo. Então nós somos hoje o canal do amor de Deus. Nós precisamos refletir esse amor. Deus nos perdoou, nos amou, mandou Jesus em nosso lugar padecer, sofrer, para que sejamos salvos, tenhamos uma vida eterna com Ele. Isso nós estamos ainda em nossos meios de pecados, nossas coisinhas da carne. O amor de Deus pode ser e deve ser evidenciado pelo amor que um cristão tem por Deus e pelo seu próximo.
Se alguém disser, ama a Deus, é João que está dizendo isso no versículo 20, ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então provamos nosso amor a Deus, a quem não vemos, demonstrando amor ao nosso irmão, que vemos, que está próximo. Eu tenho uma história para contar para vocês de quando eu era seminarista, lá na Faculdade Teológica Batista Equatorial, lá no Pará. E muitos dos irmãos que faziam seminário comigo, eu sabia que viviam dificuldades até para pagar o seminário. Era uma luta que eles travavam mensalmente para poder manter as contas em dias. E eu me lembro que muitas das vezes eu ganhava um dinheiro para socorrer alguns deles. E quando eu chegava e entregava o dinheiro na mão de um desses seminaristas, em nenhum momento eles falavam assim, obrigado, Jorge. Nunca ouvi um obrigado, Jorge. Todos eles que pegavam dinheiro gritavam, obrigado, meu Deus. É a resposta das minhas orações. Pegava aquele dinheiro e corria para a secretaria para quitar a dívida. Por quê? Porque eles conheciam o amor que Deus tinha por eles e o socorro que vinha para eles na hora de necessidade. Só que esse socorro que chegava nas mãos deles passava pela minha. Passava pela minha. Esse é o amor mútuo que João está querendo falar aqui. Amados, vocês estão passando por dificuldades, vocês estão passando por tormentos, vocês estão passando por aflições. E o canal de Deus para mostrar a bênção para você é entre vocês mesmos. É vocês mesmos que se amam, que se socorrem, que se ajudam. E Deus promove isso, levantando corações, abençoando irmãos para que abençoe outros. Esse é o amor de Deus que evidencia. E a pessoa que recebeu aquela bênção reconhece que veio de Deus e glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Aí João vai escrever para a gente. Ora, temos da parte dele quem? Jesus, esse mandamento. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como você pode falar que ama a Deus se de repente você não socorre o teu irmão na medida que ele está precisando? Amor é ação. Amor é ação. Não é só sentimento. Esse era o objetivo de João. Os verdadeiros crentes em Jesus Cristo têm que se unir em amor e combater as heresias que ameaçavam e ameaçam a Igreja de Cristo em nossos dias. Vou parar por aqui. Se Deus nos permitir, nós encontraremos para o 5º capítulo e último dessa primeira carta de João. Fiquem todos com Deus e até lá.